Aí você começa a pensar nisso. Você começou, mas você mudou. Falando, peraí, vou ter que trabalhar de uma forma, encontrar meios, eu vou resolver isso. E aí você para esse pensamento. Então isso é controle. Como não seria isso? Você começa a pensar nisso. Aí você começa a lembrar do conto do próximo mês. E aí você começa a lembrar que vai ter o IPTU, que vai ter o IPVA, que tem que pagar a escola da criança. E aquele pensamento começa a aumentar. E aí você começa a pensar que o seu pai também tem problema com dívida. E aí que tá todo mundo com dívida. E que o país está em crise. E que tá tudo caro, que a gasolina tá cara. E você começa a ficar com medo. E aí de repente você começa a ter passar mal. E você não dorme. E aí você acorda cansado, com dor nas costas. E você tá muito estressado ou estressada. Ou seja, você não soube parar. Porque controle é começar, mudar e parar. Se você só começa algo, imagina. Boa noite, já são 20 horas e 44, quase 45. Muito obrigada pela sua participação. Você está em uma live aqui que eu e a Diva, eu, Luciana Santos e a Diva Rosino apresenta. E a informação hoje é sobre os 3 ingredientes para elevar seu nível de estabilidade. Outra coisa, por que eu tô assim? Nós estamos na campanha da Inex. Estamos na campanha mundial de colocar conhecimento, as informações do Huber, que é o fundador aqui da Genetic Scientology, nas mãos das pessoas, principalmente aquelas que não conhecem nada. Acompanhe a live até o fim, que você vai ver a importância das pessoas, a sua importância de ter essas informações. Por quê? Porque se você tem conhecimento, é muito mais fácil para você controlar a sua vida, é mais fácil para você perceber por que uma coisa não está dando certo. É mais fácil para você perceber o que você pode fazer quando você estiver diante de um problema. Então, eu te falo, é uma ótima ferramenta esses materiais aí no Uber. Então, essa campanha que a gente tá representando, fazendo um movimento bem legal aqui no Tatuapé, apresentando para as pessoas na rua, aqui na porta, tá bom? Inclusive, a casa tá aberta para você. Vem aqui, a gente tá na rua Serra de Botucatu, 1208, certo? Mas vamos lá. Hoje o assunto da live vai ser o quê? Os 3 ingredientes da estabilidade. Para que serve estabilidade? Estabilidade te ajudaria em quê? Já parou para pensar? Tem alguma área da sua vida que você não se sinta estável? E o que é estável? Quando eu falo de estabilidade, você pode ver no dicionário comum da língua portuguesa. Mas você vai ver que a estabilidade está ligada à firmeza, à segurança, a uma, não flexibilidade, mas realmente aquela coisa firme, segura, que você pode estar ali e estar como em terreno tranquilo, né? Território tranquilo. Então, como ser estável? Só são 3 ingredientes. E detalhe, é aplicável, tá? Não importa a sua religião, não importa se você acredita ou não, é questão de você observar e pôr em prática a informação. E até observar e ver se tem sentido o que a gente está falando. Que o que é muito top na genética, que eu particularmente gosto muito, é essa coisa de eu não ter que acreditar. E se você acha, eu não quero acreditar nisso, tranquilo, também não precisa acreditar nisso. Porque não é acreditando que vai mostrar se funciona ou não. É vendo se isso faz sentido na vida. Então isso é bem legal. Agora eu vou falar 3 ingredientes da estabilidade. Mas quais são as consequências, né? O que causa a instabilidade? Por que uma pessoa não é estável? Será que uma pessoa é mais estável porque ela tem dinheiro? Será que uma pessoa é mais estável porque ela tem controle de pessoas, porque ela é extrovertida, porque é comunicativa? Será que é isso que causa que a pessoa fique mais estável? E por que ela é instável? Você tem uma história de pessoas que tem tudo. Às vezes a pessoa é comunicativa, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, às vezes a pessoa vive no luxo, às vezes a pessoa é muito bem tratada, não sei. E ainda assim, a vida não vai. Então, será que causa essa estabilidade? Vou falar só 3 ingredientes baseados nas obras de Alan Huber. 2 deles já estão aqui, eu vou mostrar, tá bom? Mas deixa eu falar. Então, tem uma pessoa que eu conheço,
que você olhando ela assim, você olha assim, nossa, é uma mulher firme, uma mulher segura de si, porque ela é bonita, fala bem, ela é muito carismática, ela tem tudo para se dar bem na vida. E quando você bate o olho numa pessoa assim, você acha que ela é estável. Mas o que faz você ter essa certeza que ela é estável? A maneira como ela se comporta na vida. E os resultados. Né? E os resultados. Aí essa moça, ela era bonita, tinha tudo para se dar bem na vida. E realmente as coisas para ela eram mais fáceis. Porque ela tinha essas habilidades que de você bater o olho, convence qualquer um. Aí ela acabou casando, um homem muito bem de vida, que tinha uma empresa. Ela era tratada como uma rainha, pela beleza, pela simpatia dela. E eles tinham essa empresa, os funcionários também tratavam ela muito bem, porque era mulher, um homem bem sucedido, então provavelmente eles viam ela no mesmo nível. Mas com o tempo, ela foi mudando o padrão de comportamento dela. E começou a ficar com ciúmes, e começou a ficar insegura, começou a se agitar, e aquela situação que, olhando assim de perto, parecia uma pessoa perfeita, né? Começou a aparecer esses pequenos defeitos, né? Aí ela acabou tendo uma filha e a situação foi piorando. A filha trouxe para ela, acho que uma instabilidade maior. Ela começou a ficar com medo da vida, o marido dela acabou não entendendo, porque ele casou com uma mulher, ela se transformou em outra, acabaram se separando. A filha dela acabou arrumando um namorado, como ela tinha uma boa estrutura de estudo e tudo, foi para outro país e vive lá até hoje. E ela acabou ficando sozinha, deprimida, infeliz. Aí você olha para ela, ela tinha tudo para ser feliz. Exato, eu tinha dinheiro, né? Tinha dinheiro, tinha tudo. E o que aconteceu? Tinha um apoio do marido. É como se fosse assim, toda aquela pose que ela tinha, era como se fosse um verniz social. A forma como ela se apresentava, mas dentro dela era uma pessoa totalmente insegura. Mas ela tinha tudo, né? Exato. Tinha tudo. Então aí já te responde que dinheiro, não estou tirando o valor do dinheiro, tá? Entenda bem. Mas não é isso que vai dar estabilidade para alguém. Você deve conhecer pessoas que têm muito dinheiro, mas é instável. Entende? Então, qual será o ingrediente da estabilidade? São 3, especificamente 3. Não importa a religião, a prática que você faz, quando você vê, você vai ver que tem total sentido isso. E o ponto aí é o seguinte, não falando só do dinheiro, mas o status, né? Aquela coisa, a beleza, o apoio, porque a pessoa também tem... Ela é bonita, você falou? Ela é bonita. Então, tem beleza, tem o apoio das pessoas, imagina. Então, por que a pessoa não estava estável? Estável antes de continuar. Para você que está chegando, boa noite, eu sou a Luciana Santos. E essa é a minha amiga. E vamos indo. Então a gente está aqui na unidade de Dianética do Tatuapé, em São Paulo, Zona Leste. Hoje eu pelo menos, estou caracterizada com a gente está numa campanha de levar consciência para as pessoas, principalmente aquelas que não conhecem nada de Dianética, tem um nome específico da campanha. Inclusive, tem materiais, essa semana aqui que está mais barato, para você que retira aqui principalmente. E tudo que a gente fala nas lives são baseadas nas obras do fundador Eric Huber. Aproveitando que a gente está falando desses 3 ingredientes de estabilidade, uma coisa que eu quero que você perceba em todas as nossas lives é que a gente procura falar a página que está escrito, qual livro que é, qual que é o propósito disso? É você sempre ter uma referência. Várias pessoas podem aparecer falando o que quiser na internet, mesmo vestido com a camisa de Dianética. Mas o que você tem que realmente observar muito bem, da onde você tirou essa informação. Luciana, da onde você tirou essa informação? Diga, por quê? Porque se a gente começar a passar, virar um telefone sem fio, a informação pode começar a ficar distorcida. E o que acontece? Vai se perdendo, né, realmente a informação genuína. Então, quer saber de Genetic Scientology? Pega um livro, não importa se você comprar um sebo, mas pega um livro verdadeiro da Genetic Scientology, um livro do Huber. Tem algumas bibliotecas, não sei se não todas, né? Nas bibliotecas,
Tem nas unidades, tem Tatuapé, que é aqui, Santo André, Unidade Sul, lá em Jundiaí, que tem especificamente editora. Então, fiquem bem atentos. Mas mesmo assim, alguém que fale do Tatuapé, de qualquer unidade, é muito legal que você saiba onde está escrito o que a gente está falando, que material pode ser encontrado, tá bom? Para evitar alterações. Então, por isso, eu faço questão de falar, ó, o que eu tô falando, baseado no livro Problemas de Trabalho, do Elihu Huber, tá bom? Porque muita gente pode começar a falar muitas coisas e às vezes é a pessoa falando somente e é uma interpretação da pessoa especificamente. Não que a gente não vai interpretar nada, mas a gente sempre direciona para o material. Isso é muito, muito importante, tá bom? E hoje a gente vai falar dos 3 ingredientes da estabilidade. Serve para qualquer pessoa. Você se sente instável? E se você está instável, é em qual área da sua vida? É no seu casamento? Você está instável? Não está muito seguro ou segura? Não confia muito no parceiro? Ou se sente insegura com você mesmo em relação a outra pessoa? E se ele me trair? Se ela me trair, meu Deus? Então as pessoas têm certas instabilidades. Por quê? Quais são os 3 ingredientes da estabilidade? O que fazer? Um outro ponto pode ser o trabalho. Quantas pessoas ficam instáveis no trabalho, com medo de ser mandado embora? Será que por o próximo corte vão me incluir? Ou quando tem um corte, você já começa a achar, ai meu Deus, será que eu vou? E meus pontos, tenho filho para cuidar, eu tenho conta para pagar. Tudo isso é instabilidade. Mas quais são os ingredientes da estabilidade? Qual a necessidade de você ser estável? Se você não for, o que acontece? Deixa eu falar uma outra situação. E naquela hora eu falei daquela moça que ela era bonita, que casou, e a vida não foi tão legal, porque ela era muito desequilibrada emocionalmente. Só que eu conheci uma pessoa também, que ela era uma advogada, era uma pessoa bem segura na profissão, uma mulher muito inteligente, e acabou casando. Casou, manteve a profissão dela, o marido também é dele, só que depois que ela teve filhos, ela não conduziu bem a parte profissional. Parece que o casamento com a profissão não casou bem, vai? Então ela começou a ficar insegura. E o marido também começou a achar estranho. Ficou aquele relacionamento meio assim, você não está me ajudando e você não me ajuda, um dependendo do outro para que as coisas dessem certo. E no fim eles acabaram separando. Só que eles não conseguem se desvincular por causa da filha. Então é um casamento onde não existe mais, mas mantém as aparências. Mas ela é muito insegura em relação à família. Então ela não soube conduzir a família e isso atrapalhou na profissão. Hoje ela é separada, né? Só que ela está sem trabalhar, com medo da vida, achando assim que... Por que aconteceu isso comigo? Onde foi que eu errei? Onde foi que ele errou, né, Luciana? Teve um erro. Lembra da música. Enfim, então, se você não conhecer os 3 ingredientes da estabilidade, fica um pouco difícil para você conduzir sua vida. Tem pessoas que aplicam inconscientemente e tem uma certa sorte. Mas quando você aplica uma informação inconsciente, você fica muito naquela vida de tentativa e erro. Você não sabe bem o que é, o que não é, e vai indo na sorte, às cegas. E tem uma hora que se você perder muito nessa coisa de tentativa e erro, embora você tenha acertado 1 ou 2 vezes, você começa a perder um pouco de energia, começa a desacreditar das pessoas, começa a desacreditar de você. Então, por isso que é importante você saber exatamente o que você faz que causa a estabilidade. Ou o que você deixa de fazer que causa a estabilidade. Então, agora, prepare-se. Pegue papel e caneta. Porque você não pode tirar do vídeo. Então, pega papel e caneta. E anota quais são os 3 ingredientes da estabilidade. Qual material que você pode ver isso? Pelo menos 2 deles você vai poder aqui. 2 ingredientes tem como você ver nesse livro aqui, Problemas do Trabalho, do Sr. Elihu Huber, que inclusive vai ter o curso de eficiência pessoal, agora sábado presencial, tá? Esse sábado aqui, 13 horas e 30 minutos nesse sábado. Então participa do curso de eficiência pessoal que vai falar sobre mais coisas, além disso que eu vou falar aqui agora, né? Então eu posso falar? Pode falar. Então por que será que nessas histórias a gente teve uma mulher bonita, rica, com muito apoio e ainda assim mais estável?
Por quê? Entre outras situações que você deve ter visto, de pessoas que têm dinheiro, tem isso, tem aquilo, mas ainda assim é instável. Então vamos lá para o primeiro ingrediente da estabilidade. Anote. Primeiro ingrediente é o controle. Que página está aqui? Página 45, no texto Segredo da Eficiência. Que fala sobre o controle. O que é o controle aqui e o que é o controle na vida? Vê se você vai acompanhar o que eu tô falando. Controle tá aqui no livro, tá? Página 45. Livro Problemas de Trabalho. Controle é começar, mudar e parar. Já parou para pensar o que é o controle? Começar, mudar e parar. Eu vou controlar esse livro. Eu vou colocar do lado da dica. Então eu começo, mudo e paro. Como não seria controle? Eu começo, perdi a atenção, derrubo tudo aqui, para dar um exemplo. Outro exemplo de controle. Você liga o carro ou qualquer aparelho. Esse aparelho muda e para. Pode mudar o motor, pode ser até um aparelho parado, como por exemplo o liquidificador. Se vai bater alguma coisa, liga, começa, muda e depois você para. Isso é controle. Como isso aplica agora na vida, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos? Controle. Imagina que você vai ter a fatura do seu cartão para pagar no dia 1º de setembro. Aí você começa a pensar nisso. Meu Deus. Você começou, mas você mudou. Fala, peraí, vou ter que trabalhar, ver uma forma, encontrar meios, eu vou resolver isso. E aí você para esse pensamento. Então isso é controle. Como não seria isso? Você começa a pensar nisso. Aí você começa a lembrar da conta do próximo mês. E aí você começa a lembrar que vai ter o IPTU, que vai ter o IPVA, que tem que pagar a escola da criança. E aquele pensamento começa a aumentar. E aí você começa a pensar que o seu pai também tem problema com dívida. E aí que tá todo mundo com dívida. E que o país está em crise. E que tá tudo caro, que a gasolina tá cara. E você começa a ficar com medo. E aí de repente você começa a ter passar mal. E você não dorme. E aí você acorda cansado, com dor nas costas. E você tá muito estressado ou estressada, ou seja, você não soube parar. Porque controle é começar, mudar e parar. Se você só começa algo, imagina, isso acontece, olha gente, com todo respeito ao pessoal do marketing multinível, mas eu conheço muitos que vai em uma, agora tem outra, agora tem outra, a pessoa começa várias coisas. É muito, mas a pessoa ela não muda, porque ela tá começando, então ela tem que mudar certas coisas, disciplina, sei lá, falar com o público, entendeu? E chegar na meta. Ela só parou quando ela conseguiu a meta dela. Se não conseguiu sua meta, tu não tá controlando. Ah, eu vou ser o melhor vendedor do mês. Entendeu? No terceiro não já dizia. Entendeu? Então só começar não é controle. Controle é começar, mudar e parar. Tá, agora vamos dizer a pessoa que vive mudando também. Que esse daí também eu dei um exemplo meio que semelhante. A pessoa vive mudando de rumo. Uma hora eu tô fazendo isso, daqui a pouco eu tô fazendo isso, daqui a pouco eu tô fazendo isso, daqui a pouco eu tô fazendo isso. Entendeu? Então ela não é firme num determinado curso. Ou, de repente, ela tinha uma meta. Imagina, você estabeleceu uma meta. Vai sentar numa sessão ali, ó, esse mês eu vou vender 10 mil. Não, 10 mil tá difícil. Não, 10 mil não. 8, 7, 6, 5, não. Então você vê que a pessoa não começou, mudou e parou onde ela quis. Ela mudou. E aí pode ter N exemplos da pessoa mudar, certo? Não tem problema, não é errado mudar. A questão aqui é que a definição de controle é começar, mudar, parar. Começar, mudar e parar. Definição de controle tirada do livro Problemas do Trabalho, especificamente na página 45, no texto Segredo da Eficiência. Então, nesse texto você vê sobre o controle. E parar, né? Não tem problema se especializar em parar. Por exemplo, quem trata dos crimes, quem para a maldade na sociedade é especialista em parar. Não tem problema. Só que controle é começar, mudar e parar. Mesmo que ele trate os crimes, ele vai numa área específica que está tendo uma ocorrência. Ele vai mudar, de repente usar estratégias, ter movimentos, sei lá, pensar formas de parar o crime, ele vai parar o crime. Então tem que começar a mudar e parar. Agora se ele vai pra isso, chegar lá e eu tô com medo, não sei correr. Ele já mudou de ideia, né? Ficou com medo. Então, controle, começar a mudar e parar.
como eu falei, não tem problema. O artista precisa começar? Precisa. O artista precisa criar, ele precisa ter ideias. Não tem problema nenhum. Só que se ele cria uma música, existe o ciclo do começar, mudar e parar, que é o controle, né? Que é começar, mudar e parar, certo? Então ele cria a música, aí ele muda, porque vai escrevendo, não tinha nada, agora tem. E ele termina, uau, minha música tá pronta. Entende isso? Essa parte do controle? Então, é o primeiro ingrediente para a estabilidade. Como que você vai controlar algo? Como você vai ser estável sem controlar as coisas? Me fale isso. Como você vai ser estável sem controlar as coisas? Começa as coisas e não termina. Promete e não cumpre. Sai, fala que vai chegar a tal hora e nem vai. Então, não sabe. Tá com problema, vou começar a mudar e parar. Na realidade, às vezes você vê uma pessoa que fala, eu tenho iniciativa. Começa, não, eu gosto de começar. Mas só começa. Então, começar e não dar essa sequência não faz sentido. Então, é muito importante ter iniciativa, porque é o começo. Mas se tem coisa que tem que mudar e saber a hora que parar, isso é fundamental. Exato, saber a hora de parar também, né? Mas isso ainda assim a pessoa está controlando. Tá. Então, temos aí o primeiro ingrediente para a estabilidade, que é o controle. Segundo, qual que é, Diva? O conhecimento. Na realidade, conhecimento facilita a vida. Isso. Aqui, na página 12 do livro Problemas do Trabalho. 12 aqui, ó. Tá em letra maiúscula. Aqui, bem aqui, ó, que fala que a insegurança só existe por causa da falta de conhecimento. Página 12. Esse livro aqui, ó, Problemas do Trabalho, que eu já falei que inclusive vai ter curso dele. Curso de eficiência, pessoal, no sábado agora. Então tá. Se o conhecimento é o segundo ingrediente para a estabilidade, e ele diz que a insegurança só existe na ausência dele, né? Na ausência de conhecimento. Como ser isso na vida? Vamos lá. Você tem um carro. Isso acontece muito com muitas mulheres, não todas, mas já aconteceu comigo, tá? Esse carro, ele tá apresentando alguns problemas. Algumas mulheres são passadas para trás em alguns mecânicos, porque elas não sabem bem como funciona. Mas se ela tiver algum homem, ou marido, ou alguém que dá uma orientada, porque não falo que são todos, mas muitos têm mais familiaridade com o carro, é mais fácil dela ter certeza, certo? Lógico que tem homens que também não entendem, mas eu quero mostrar que tem muitas mulheres que têm insegurança nessa área. Por que elas são inseguras? Por que somos inseguras em certas coisas com relação a máquinas? Porque não tem conhecimento. Isso é meio que óbvio, né? Com certeza, você não tem conhecimento, você vai ser uma pessoa insegura. Agora eu tô falando de uma máquina, de um carro. E na vida? Eu tenho segurança para falar em público. Que medo de gente. Mas e se eu soubesse, se eu tivesse certeza, se eu tivesse um conhecimento de como eu ficar calma na frente do público? O que eu poderia fazer? Então, se eu tenho conhecimento, é muito mais fácil eu ter certeza do que eu vou fazer. Ou, se eu não sei o que falar para as pessoas, pode acontecer também de eu não dominar o assunto realmente. Não tenho conhecimento, não tenho certeza. Então você vê que essa informação também ela é simples que dói. Mas pega a sua vida, vê uma área que você não tem certeza. Com certeza falta conhecimento. E você pode ter um pseudo conhecimento, não falso conhecimento. Na verdade, uma informação que não é verdadeira. Já ouviu falar no passado, muito passado, agora pararam com isso, né? Mas que manga com leite mata. Então, se um amigo oferecesse manga com leite, eu preciso ficar meio que já ia criar um ambiente meio desconfortável por causa de uma informação falsa. Então, se você tem uma informação falsa na sua mente, não considere essa informação como certa e nem como um conhecimento, porque conhecimento mesmo vai te ajudar a resolver uma situação. Sua vida não vai bem no casamento? Tá faltando um conhecimento adequado. Não vai bem no trabalho? Tá faltando um conhecimento adequado. Você se sente uma pessoa insegura?
Tá faltando conhecimento adequado, porque se você vem... Tem gente que busca muito, né, Diva? Busca ali, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Em vários lugares, busca um monte de informação, faz um monte de prática e a vida continua totalmente zoada. Por isso que tem muita gente que acaba desacreditando. Chega na Dianética, já tá, acredito em vocês. Mas nem é para acreditar, é para ver se funciona. Porque na realidade o excesso de conhecimento acaba gerando uma obesidade mental. Você vai falar com as pessoas, é tanta informação que você não sabe nem, você não domina um assunto. E às vezes, que nem você falou de dificuldade de falar em público, às vezes a pessoa tem medo, porque se ela for questionada em alguma coisa, o que eu vou falar? Então, falar em público requer, sim, muito conhecimento, porque perguntas vão ser feitas. E se você não souber responder, note que você não tem conhecimento. Aí vai faltar esse ingrediente que vai pôr tudo a perder. Então, quando uma pessoa tem conhecimento, dá para perceber. Exato, em qualquer área. O problema não é nem você conhecer muito ou pouco, mas se é verdade ou não é. Se você tiver uma informação falsa na sua mente e estiver usando essa informação para resolver sua vida, vai causar mais confusão e transtorno do que realmente resolver. Então, é esse o segundo ingrediente da estabilidade. Da estabilidade. Quer ter estabilidade? Primeiro ingrediente, controle. Segundo, conhecimento. E o terceiro? O terceiro não tem nesse livro, tá? Mas tem um outro livro, que é o livro de ética, um livro que eu mostrei numa das lives, eu tô sem ele aqui agora. Mas é a responsabilidade. Você encontra essas três informações, vai formar um triângulo, na verdade, num livro chamado 08, é um livro das escalas. Tem várias escalas, tem as explicações dos triângulos daqui. E aí você vê essas três informações unidas: controle, responsabilidade e conhecimento. Por exemplo, a responsabilidade, quando você realmente toma a responsabilidade por algo, você assume aquilo sem achar que algo interferiu. Por exemplo, você marca comigo às 10 horas da manhã aqui. Aí você não vem e fala, não foi por causa da chuva. Ou seja, a chuva interferiu com seus planos. Quem está sendo responsável? A chuva. Não é você que deveria dizer, olha, eu, sei lá, devia ter acordado mais cedo, eu vou melhorar nisso. Não, a chuva, não foi por causa da chuva. Então, quando você começa a falar, não fiz isso por causa disso. Não fiz faculdade por causa do meu pai. Não fiz isso por causa do meu marido. Eu não vou por causa do meu filho. Quando você começa a colocar muita interferência na sua vida, falando português bem claro, você não está tomando muita responsabilidade. E se você não está tomando muita responsabilidade, você está mais efeito. Você está mais na mão dos outros. Como que uma pessoa que se põe na mão dos outros a todo tempo se torna estável? Não se torna, né? Então, esses três ingredientes, controle, responsabilidade e conhecimento, na verdade, o que eles te dão? Poder. Quando fala poder, é a capacidade de se manter firme numa localização. Essa coisa aí que está relacionada à estabilidade. Exemplo, você tem uma estatística, para quem lida com estatísticas. E aí, a estatística subiu. E ela está se mantendo alta, cai um pouquinho, mas está alta. Então, você vê que ela se mantém alta. Ela mantém firme aqui, mantém segura, está estável. Então, significa que existe um poder aí. Significa que, se elas estão altas, alguém aplicou o conhecimento. Alguém aplicou o controle. De repente, preparou a equipe de vendas. Ou planejou de forma que deu certo. E também tinha a responsabilidade de fazer isso acontecer. Certo? Então, ela consegue se manter mais ali, mais alto. Então, por isso a estabilidade ou poder. Então, esses três, conhecimento, responsabilidade e controle, eles devolvem, eles dão para você essa estabilidade. Você não tem estabilidade se faltar um deles. Agora, em relação à própria pessoa, antes de continuar, deixa eu ver se a devia ter falado mais. Você ia falar que muitas pessoas falam, querer é poder. Querer não é poder. Saber é poder. Se você não tem consciência de que o conhecimento, a responsabilidade e o controle te dá o poder, você fica à mercê de qualquer coisa. Porque quanto mais conhecimento, mais responsabilidade e mais controle. Então não tem como você ter controle se você não tem responsabilidade. Então uma coisa está ligada à outra.
Então, quando fala são 3 ingredientes, eles são fundamental para o sucesso na vida. Porque faltando um, já desequilibra, né? Exatamente. Então, vamos pegar, só para terminar, e bem objetivamente, vamos pegar aí uma situação de quem dirige. A pessoa é habilitada, ela já tem uma noção, de repente fez lá o CFC, já sabe, né? Como que funciona certas, pelo menos por cima, né? Como funciona a legislação do trânsito, tem uma noção, então ela tem um conhecimento aí. Por exemplo, antes de dirigir, sei lá em 2005, a gente tava num carro, não tava vendo nada, né? Não sabia nem que era preferência, não sabia nada. Era até mais tranquila. Depois que você começa a dirigir, aí você já não é bem assim a vida. Você já quer ver se o outro vai entrar certo, se não. Mas enfim, você tem mais conhecimento, no caso de uma pessoa habilitada. Ela tem um controle melhor, que ela sabe a hora que para, a hora que continua, ela sabe a rua que ela pode entrar, a hora que a preferência é dela, a hora que não. Deveria pelo menos ser assim, né? Então tem conhecimento, a pessoa pode controlar melhor e ela tem mais responsabilidade também, né? Porque se ela não cumprir, logo ela pode perder a habilitação, pagar multa e assim vai. Então, você vê como os 3, conhecimento, responsabilidade e controle, andam juntos. Se faltar um, faltou responsabilidade. Se falta responsabilidade, como a pessoa vai controlar? Ah, é culpa da diva. Não fiz isso por causa da diva. Não faço live porque a crise não deixa eu comprar, sei lá, uma iluminação melhor. Ah, eu não vou, não vou começar live porque eu não tenho uma lapela. Não vou começar. Então sempre tem uma coisa para reclamar. Sempre tem uma barreira para colocar, para dizer, por que eu não fiz isso? Se não é responsável, não vai controlar. E obviamente o conhecimento está muito baixo. Então, os 3 ingredientes para a estabilidade, que na verdade os 3 ingredientes formam o poder, que é a capacidade de se manter em uma determinada posição, a capacidade de estar aqui, né? Uma pessoa que está segura, que pode se comunicar, ela está aí, ela não está viajando. Uma pessoa dispersa, por exemplo, já não pode controlar, porque ela começa a negócio, o que eu estava fazendo? Ela vai focar aqui, ela não consegue focar, então se ela está com problema de dispersão, de concentração, ela está com problema aí com relação a controle. E logo o conhecimento não vai vincular essas coisas e a responsabilidade também não, tá bom? Então, essa foi a live de hoje. Desfruta da informação, aplica na vida, porque a gente gosta de ver resultado, né? Sem usar não tem como ver resultado. Mas eu acho que você já aprendeu bastante coisa hoje. O nosso WhatsApp é o 11 20 94 42 14 www.dianeticadobrasil.com.br/bio. Se quiser encontrar a gente aí nas mídias sociais, tá bom? Toda terça, 20h45, a gente tá aqui. Toda sexta tem vídeos para os curiosos em relação a Scientology. E sábado tem o curso de eficiência pessoal, se inscreva. E é isso, tá? Desfrute da live. Semana que vem a gente vai falar sobre o estresse, que tá matando muita gente. Então vamos ver o que a gente pode fazer a respeito do estresse. Então até a próxima live. Uma ótima noite, uma ótima semana.